boa tarde. Estamos ao vivo pela TV Pitaguari, no programa Conexão Agora. Dentro de alguns minutos, dentro de instantes, conversaremos com o advogado e vereador Rafael Pessoa para saber de seus projetos exitosos, de seus projetos que não foram plenamente atingidos, saber um pouco da conciliação de sua carreira como advogado e vereador, como ele conciliar a advocacia com a idilidade e a família. Falaremos também, lógico, sobre coronavírus e vários outros assuntos. Vamos aguardar um pouquinho para que o vereador possa estar online, que nós possamos convidá-lo para fazer esse bate-papo com a gente. Destacando que tive o prazer e o privilégio de participar da campanha do vereador Rafael Pessoa em 2016, uma campanha que inovou em relação às redes sociais, uma campanha que foi inicialmente muito criticada por várias pessoas, inclusive gente da base, criticava a sua forma de fazer política, a sua forma de usar as redes sociais, mas que ao decorrer da campanha as pessoas foram aderindo, e hoje a gente tem que uma grande parte dos políticos de Maracanaú fazem uso da rede social com muito sucesso. Vamos aqui convidar o vereador Rafael Pessoa para fazer esse bate-papo com a gente, falar de suas frustrações, se tem alguma enquanto político, de suas alegrias, o que é que o motiva e quais as motivações. Vamos tentar hoje fugir, embora seja triste a situação pela qual o país e o mundo está passando, mas vamos tentar fugir um pouco hoje dessa história unicamente da pandemia. É um assunto que é triste e a gente deve discutir. Claro, tem que discutir, mas vamos tentar focar um pouco em outros aspectos que não essa triste realidade pela qual nós estamos passando. Tentar ver aqui se eu consigo visualizar o Rafael para que a gente possa convidá-lo a participar da nossa live no programa Conexão Agora pela TV Pitaguari. Lembrando que após esse programa, após essa live, o vídeo vai estar disponível no canal do YouTube da TV Pitaguari e também no IGTV, Instagram da TV Pitaguari. A imagem pode ser acessada por todos aqueles que tenham interesse em ver ou rever o programa. Vou convidar aqui o vereador Rafael Pessoa para participar desse programa conosco. Probleminha aqui para tentar visualizar o Rafael. Aguardando aqui a entrada. Boa tarde. E aí, autoridade? Boa tarde, meu amigo Eudásio. Boa tarde. Como é que tá, meu nobre? Acompanhando a nossa marrequinha aí, a Andresa também já entrando, muitos amigos entrando, a Dani, Nil, que também está entrando, todos vocês aí, uma boa tarde. É um prazer. Primeira dama também já está online. A Rafa aí botou lindo, né? Minha esposa, aí a gente tem que, né? Balancear aí o recado. Eudásio, é um prazer aí participar desejar sucesso. Tô com um probleminha aqui no áudio. Peraí. É um grande prazer
estar aí com você, aí esse convite para que a gente possa Eu não sei se... esse bate-papo. Eu estou escutando bem. Oi, só um minuto. Rafael? Oi, estou escutando bem, Eudado. Pronto, é porque eu estava com um fone de ouvido aqui. Eu tentei inovar aqui com um fone de ouvido Bluetooth, mas ele fica falhando. Sim, a primeira-dama botou lindo, né? Oi? A primeira-dama botou aí lindo, né? A Rafaela botou lindo. É. Deixa até envergonhado, fica vermelho. Meu amigo, eu gostaria de começar. Hoje essa live com você não vai ser no estilo perguntas e respostas, não. Vai ser mais no estilo dissertação. Então eu queria que você falasse um pouquinho inicialmente de como você consegue conciliar a família, a advocacia e a agilidade. Eudado, eu tenho que confessar a você, é o meu primeiro mandato, né? Tivemos aí uma campanha em 2016, iniciamos o mandato em 2017, estamos aqui em 2020, já no término do 4º ano desse mandato. O ano de 2017, o ano de 2018, a gente, naquela euforia, naquela vontade, eu confesso que a gente acaba deixando um pouco de lado a nossa profissão. Quando em 2018, no fim de 2018, fim de 2019, a gente começa a avaliar, porque hoje as pessoas, o que é que a população espera? Os políticos sem corrupção, os políticos que não precisam da política para poder sobreviver, né? Então é importante a gente ter uma atenção com a nossa profissão, porque é da minha profissão, da advocacia, onde eu consigo dar, né, a condição familiar para minha esposa, para meus filhos. E quando alguns amigos conversaram comigo agora recentemente, que estão querendo pleitear o cargo de vereador, tanto em Maracanaú, como aqui em Maracanaú, como em outros locais, em outras cidades, e eu conversei e passei um pouco a minha experiência. É importante a gente se dedicar à política, é importante a gente se dedicar à política pública, se dedicar à missão da vereança, mas também é importante a gente também ter a nossa profissão e ter o caminho da nossa profissão, porque, como eu sempre digo, estou vereador, porque é passageiro, o poder é efêmero. Sou advogado, porque serei até os últimos minutos de minha vida, se Deus assim me permitir. Certo. Então, esclarecido esse ponto, e eu conheço um pouco da sua paixão pela política e também pela advocacia. Eu iniciei, eu gostaria... né, os amigos que não estão acompanhando, entenda. Eu iniciei na política de classe, né? Na qualidade de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção da região metropolitana. E antes de estar vereador, eu iniciei a minha vida na política de classe, assim, onde a gente tem esse contato da política com as pessoas, né? Porque a OAB, ela tem um grande papel em defesa da advocacia e também em defesa da sociedade. E foi uma experiência muito, muito bacana, como assim eu posso dizer, uma experiência oportuna, uma experiência que a gente traz muito também para a vereança. Eu me lembro dessa sua eleição, inclusive foi quando eu passei a te conhecer virtualmente, porque pessoalmente até então não te conhecia. Eu lembro que tu tirou, parece, se eu não me engano, 97% ou foi 98% dos votos do pessoal da região metropolitana, foi isso? Porque eu fui para a eleição e depois para uma reeleição, né? Aí na reeleição, mesmo sendo chapa, porque acabou sendo chapa única, né? Porque houve aí um convívio, mas mesmo sendo chapa única, é difícil você ter uma representatividade de 98%, porque mesmo chapa única tem colegas... porque quando é chapa única, aqueles que não gostam não vão votar e a tendência é dar uma ausência de urna, né? Mas Exato. Você foi quase que unanimidade. Foi, 98%. E por falar nisso, a gente percebe, por exemplo, num ciclo político aqui em Maracanaú, nos adversários é um pouco natural, mas assim, a gente percebe, inclusive, nos nossos, digamos assim, entre os nossos aliados, quando a forma de tratar, quando eles dizem, você percebe, Rafael Pessoa Mota, outros chamam Rafael Mota, outros chamam Rafael Pessoa. Eu algumas vezes percebo, em alguns tipos de comentário desse, que a pessoa
faz, por exemplo, quando faz Rafael Pessoa, pelo tom da voz, quando faz Rafael Mota, assim, para tentar desvincular o teu nome do Roberto Pessoa. Fazem assim, tom de, seja com raiva ou com ironia, eu não sei. Eu percebo isso. Como é que você vê essa questão? Bom, tem até uma passagem muito, muito engraçada, que está registrado, está no canal da TV Câmara, o vereador Júlio César, que nós temos lados opostos no âmbito político, mas temos respeito, amizade, converso com ele, tenho aquela admiração pela sua história dentro do nosso município. A gente tem nossas discussões, as nossas divergências, mas também tem muita convergência, né? Principalmente quando a pauta é no bem comum. Mas o Júlio César, logo no início, ele usou a tribuna, chegar dizendo, o vereador Rafael Pessoa, que nem pessoa porque é Rafael Mota, não é Pessoa. E aí foi nesse discurso, e a gente escuta muito isso mesmo. E eu até, quando eu fui para a tribuna, eu digo, vereador Júlio, a minha mãe está assistindo aí a gente pela TV Câmara. Quando Vossa Excelência coloca dizer que eu não sou pessoa, você sabe que, em regra, em tese, geralmente, né, a sua grande maioria, o filho, ele tem o nome, o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. Então, quando você diz que eu não sou pessoa, a minha mãe ela se sente prejudicada, ela se sente atingida, como se eu não tivesse mãe. Peça desculpa, vereador. Aí ele pediu e a Câmara para ele. Aí, dona Silvia, que é minha mãe, Silvia Pessoa, dona Silvia, me desculpe e tudo. Mas, Eudásio, faz parte da política, né? Faz parte dessa questão, considerando a envergadura que é o Roberto, o tamanho que é o Roberto, o carinho e admiração que Maracanaú tem pelo Roberto Pessoa, acaba fazendo parte, porque na política sempre tem essa concorrência e você querer tirar, mas não pode, eu nasci, né? Nasci Pessoa. Os meus filhos, né? A Rafaela leva também o sobrenome Pessoa Mota, os meus filhos, os dois, Rafael Filho, que é Rafael Pessoa Mota Filho, e o Theo também, que é Theo Benevides Pessoa Mota, entendeu? Então, todos os meus filhos também chegam. A gente tem muito orgulho da família Pessoa, pelo meu avô, José Pessoa de Araújo, pelo que ele foi pelo estado do Ceará, especialmente, ontem foi o dia da imprensa, porque o que fez na comunicação. Tanto é que o meu avô José Pessoa está eternizado com um busto na Praça da Imprensa, que fica ali em frente, naquela praça ali do Sistema Verdes Mares, né? Pela importância que o meu avô foi o primeiro, com a Rádio Irapuru, a interiorizar a comunicação, a levar a radiodifusão para o interior do estado. E a gente escuta muito a forma como ele conduzia, e eu tenho muito orgulho da família Pessoa, iniciando já pelo meu avô José Pessoa de Araújo. Dá um abraço aí pra galera que tá vendo a gente aí, a Cirlane, a Nazarena, a Paula, o Anderson Rafael. O Anderson Rafael, grande advogado, a Cirlane, Paula, eu tô vendo aí Vitor Brito, a Magna Rafaela também. E tem as pessoas nos acompanhando também, viu, Eudásio? Pelo Facebook, pela nossa página no Facebook, tá a Rose Monterrey, a Zenilda também tá lá, a Francilene, a Edivani, um grande beijo a todas, a Elidiane também, que está nos acompanhando, todos aí, que a gente também está transmitindo pela página do Facebook. Pois eu estava tentando te encontrar aqui no Facebook. Tá aqui, você está compartilhando pelo seu perfil, não é isso? Nossa querida Edna Moraes, que eu também vi a participação da Edna aí com você, uma grande aula de política pública para a juventude, a Edna é essa guerreira, né? Leon. Na verdade, a Edna foi com. A Edna e a Darliane fizeram com o Allan Kardec, né? Com o Allan Kardec, nosso diretor tem o Allan. Tá também assistindo a gente, acompanhando através do Jornal da Rua aí. Mas, Rafael, voltando aqui a nosso bate-papo. Fazer a pergunta, sem lhe interromper, mas já lhe interrompendo, parabenizar toda a equipe da TV Pitaguari pelos 7 anos aí, por esses relevantes serviços na comunicação aqui no nosso município. Assim, a importância da TV Pitaguari para o nosso município. 7 anos aí. Já que você antecipou o meu pedido que ia ser no final, ótimo.
Então vamos fazer o seguinte. Eu queria que você me falasse aí um pouquinho, ao longo desses próximos 4 anos aí de mandato, dos projetos que você encaminhou, alguns, lógico, não todos, que são vários, mas alguns que você considera relevantes e que foram exitosos, outros que você tinha esperança que fosse colocado em prática, mas que a situação não permitiu que fossem viabilizados ainda. E eu queria que você falasse um pouco, a começar por um ponto onde, assim, eu percebo que tem umas pessoas que às vezes acho que acordam com vontade de dizer assim, rapaz, hoje eu acho que eu vou pegar o Rafael. Aí vai para a rede social, aí começa. Tem uns 2 ou 3 aí que eu percebo isso diariamente. Assim, às vezes passa uma semana sem tocar no assunto. Mas aí tem um dia que amanhece assim, rapaz, hoje eu vou pegar o Rafael para Cristo. Aí vai. Começando, Rafael, pela uma das coisas que eu considero uma das grandes conquistas, que foi uma bandeira que você levantou e que eu acompanhei de perto, pela coordenadoria do bem-estar animal. Começando por aí você retroage e me diga aí outros projetos seus que foram exitosos, que você sente orgulho disso, e outros que você gostaria que tivessem em prática e não estão. Eudásio, primeiramente, no que tange às críticas, eu só faço agradecer, porque eu acho que com críticas, às vezes você tem as críticas destrutivas, críticas construtivas, mas críticas como um todo, as mesmas destrutivas, com ironia ou com aquela forma ardilosa de querer derrubar, mas você extrai algo que você aprende, você extrai algo para o seu próprio crescimento. Então, eu sempre agradeço, eu sempre levo isso em mente, por isso que algumas pessoas me perguntam, Rafael, mas você não se chateia, Rafael? É porque é uma linha que eu tenho na minha vida, sabe, Eudásio? Eu gosto muito de guardar as coisas que me alegram e esquecer coisas que me deixaram triste. E muitas das coisas que me deixaram triste, ainda a gente extrai um aprendizado. E aquele aprendizado a gente guarda e caminha. Mas foram muitos projetos que nós damos entrada. Imaginava eu que você estar no parlamento era mais objetivo e mais fácil conseguir. Como eu sempre costumo dizer, conseguir que suas ideias, né, parafraseando o Cazuza, que suas ideias pudessem corresponder aos fatos. Mas, quando a gente está lá, a gente participa de um colegiado, do parlamento, de um poder que é independente e harmônico, que você tem um executivo, porque as pessoas, muita gente não sabe diferenciar o vereador do prefeito, porque muitas vezes acha que o vereador é que faz uma rua, o vereador é que conserta uma rua, e não é. Quem faz é o prefeito, quem constrói creche é o prefeito. O vereador ele é uma voz da sociedade e luta para que aconteça. Tá? Então, dentro da nossa linha, Eudásio, a gente conversa com o município, aumentando o número de vaga de creche no nosso município, que é uma luta que a gente sempre traz. Eu tenho uma luta muito árdua na questão da criança e do adolescente, na política pública de defesa da mulher. Tá? Você pegar, durante essa legislatura, a gente trouxe a Maria da Penha para a Câmara Municipal aqui de Maracanaú. Olha a envergadura da Maria da Penha ir para a Câmara Municipal, né? Para que a gente pudesse aí fomentar as políticas públicas em defesa da mulher. A gente com o projeto do Centro de Referência. Então, a gente planta sementes para colher no futuro, como aconteceu desde o início. Falhou um pouquinho, né? Eu não sou protetor. Eu não sou protetor de animal. Eu não sou protetor da causa animal. Porque muita gente, o vereador que se acha protetor, não sou protetor. Eu sou sensível à causa. Quando a gente no parlamento recebe protetores, recebe aquelas ideias, recebe aquela vontade de ver acontecer. Então, quando a gente tem essa sensibilidade, escuta e leva para o parlamento, a gente planta uma semente. E, recentemente, o prefeito Firmo Camus atendeu, né, criando a coordenadoria, que precisa ser fomentada, precisa ter recurso,
para que a gente possa dar efetividade ao controle populacional. Então, são muitas pautas que a gente coloca, que eu faço um convite a cada um que está nos assistindo, que possa olhar nas nossas redes sociais, quer seja no Facebook, quer seja no Instagram, que possa olhar no nosso site, que nós temos o site www.rafaelpessoa.com, e lá a gente tem lá a quantidade de pautas em todas as políticas públicas. Juventude, melhor idade, né? Controle urbano, mobilidade, a gente tentando buscar a questão do raio-x, do transporte, né? Agora mesmo levantamos aí a bandeira na questão do retorno responsável do transporte público intermunicipal, né? No sentido de que há um grande erro quando a gente pensa na região metropolitana, porque um erro histórico, na verdade, na região metropolitana, porque precisamos pensar a região metropolitana como uma política pública de forma integrada entre os municípios. Nós não podemos pensar numa política pública para Caucaia sem pensar em Maracanaú, sem pensar em Pacatuba, sem pensar em Maranguape, porque as cidades se entrelaçam, as cidades elas se envolvem e a gente precisa tratar a região metropolitana conforme o Estatuto da Metrópole. Então, são vários assuntos que a gente pode abordar, e o melhor, essa pandemia vai passar, porque ela vai passar. O melhor mesmo é receber as pessoas que gostam, que é importante se aproximar da política, receber em nosso gabinete, para que a gente possa fazer também. A gente faz a prestação de conta nas redes sociais, mas o melhor mesmo é quando a gente faz aquela prestação de conta no nosso gabinete, pegando os projetos, mostrando, colocando a luta, fazendo a quantidade de ofício que a gente pede à Secretaria de Estrutura para que se restabeleça ruas, asfalto, iluminação pública. E aí, essa é a nossa luta do dia a dia. Um abraço aí para a Edna, que está nos vendo aí, dizendo que as ações do mandato refletem muito como pensa o vereador. Né? E a questão de fiscalização. Você sabe, Eudásio, que você participa da gestão como, né, assessor do Executivo. A nossa forma de pautar o nosso mandato, nós somos, às vezes, algumas pessoas não entendiam. Porque como é que o vereador que é da base do prefeito, está na gestão, vai no posto de saúde, fiscalizar, cobrar uma medicação que está faltando, cobrar um melhor atendimento do cidadão, se ele é da base. Isso é papel da oposição. E algumas pessoas queriam me taxar como oposição. Mas, com o tempo, o próprio prefeito Firmo Camussa, que já sabia desde o início, mas eu acho que ele as pessoas passaram a compreender que essa nossa fiscalização, essa nossa cobrança, o prefeito ele não pode estar em todos os bairros do nosso município. E aí é o papel também nosso, do vereador e do cidadão, porque a rede social ela ajuda muito essa questão da fiscalização. Então, é o papel do nosso vereador cobrar esse melhor atendimento. Porque se não tiver bom, quebra nas costas do vereador, mas quebra mais ainda nas costas do prefeito. E aí, esse papel, essa harmonia, esse trabalho conjunto, que é importante a gente colocar. Porque muitas vezes, Eudado, acontece um atendimento no posto lá no Alto Alegre 2. A pessoa reclama, coloca a culpa do prefeito, se o prefeito não toma não tem a ciência, né, daquela problemática. Por isso que é importante esse trabalho de fiscalização. Estou dando o exemplo do Alto Alegre 2, não é que teve problema no Alto Alegre 2, não. É porque agora mesmo eu estava no telefone com a dona Maria lá e por isso que me veio aqui o Alto Alegre 2. O Antes Rafael está lembrando aqui outro projeto seu também, que foi o papel da casa, né? Isso. Um papel importante. Pois é, um projeto que estava saindo aí. Agora, essa pandemia ela atrapalhou muitos projetos que estavam em andamento. O prefeito Firmo Camussa sancionou, beneficiará mais de 3.500 famílias do nosso município. Famílias essas que estão em áreas que não estão suas casas já há mais de 10, 15 anos, mas sem um registro de sua casa, em áreas que não anteriormente e atualmente não poderia ser construída. Mas a nossa ideia é de regularizar o que tem
e cuidar do meio ambiente. Então, cobrar da nossa Secretaria do Meio Ambiente uma fiscalização mais massiva, porque a gente precisa também cuidar das nossas áreas ambientais. E por falar nisso, sei que o entrevistado é você, mas eu gostaria de fazer um adendo nessa questão que você colocou da fiscalização, né? Porque, assim, o que difere o vereador de base, o vereador da base de um vereador de oposição, na minha concepção, posso até ser que eu esteja enganado, dificilmente, mas pode até ser que eu esteja enganado. É o seguinte, o vereador de oposição, ele vai ver uma pauta ali, vai para a rede social, vai para a rua, fazer barulho e para por ali. Fez o discurso, acabou. O vereador da base, que também tem o dever legal, institucional, de fiscalizar o executivo, ele vai verificar os problemas e aí é que começa o problema dele, porque ele vai ter que procurar secretário, ele vai ter que procurar o prefeito para levar aquela demanda da comunidade. Então isso também é fiscalizar. Só que, na minha concepção, a forma mais efetiva é essa, que você vai buscar a solução e não só fazer o discurso. Muitas vezes, Eudásio, aqueles assuntos que estão sendo levados nas redes sociais e coloca, aqueles assuntos nós estamos tratando com o executivo. A gente está tentando verificar, porque tem situações, porque você está numa gestão dentro de uma prefeitura, ela tem um limite orçamentário, por exemplo, ela esbarra no limite. Você acha que o prefeito Firmo Camussa, toda solicitação, ele não tem a vontade de atender? Mas uma prefeitura é como na nossa casa, Eudásio. Você tem sua casa, você tem sua esposa. Você e sua esposa trabalham, tá? Você tem sua remuneração, sua esposa sua remuneração. Mas você gostaria muito de fazer uma grande reforma ou comprar um carro novo, mas você tem um limite orçamentário para isso naquele momento. Mas a sua vontade seria essa. Na gestão pública, da mesma forma. Você pode ter a certeza que muitas daquelas demandas, o prefeito tem acessibilidade para quem conhece o prefeito Firmo Camussa, para quem sabe da sua humildade, da sua vontade de ajudar, sabe a vontade que ele tem de querer. Mas muitas vezes há esse esbarro, mas nós estamos lá conversando com ele, porque o que é gestão? Muitas vezes é prioridade, eleição de prioridade. O que muda muitas vezes de um gestor para outro gestor é porque, por exemplo, você tem um gestor que tem um olhar mais inclinado e apurado, por exemplo, para criança e adolescente. Outro gestor que tem para o empreendedorismo. É certo que o gestor ele tem que ter um olhar para todas as políticas públicas, mas às vezes difere de um governador para outro governador, é exatamente um que tem um olhar mais para a segurança pública, outro tem um olhar isso, e dentro dessa alternância, onde a gente tem um desenvolvimento das nossas cidades, do nosso estado e do nosso país, né? Certo. E por falar em prefeito, eu vou entrar num tema aqui que tem tirado o sono de muita gente, certo? Tem provocado comentários, tem provocado... até, eu diria, ousaria dizer que até, de certa forma, politicamente tem lhe prejudicado. Essa questão é o seguinte, Rafael Pessoa, candidato a prefeito de Maracanaú. Essa questão tem trazido nos corredores dos poderes aí, tem trazido muita situação que, às vezes, eu vejo como prejudicial a ti. Como é que você fala, como é que você vê essa questão? Bem, é importante deixar claro que eu não sou candidato, nem sou pré-candidato a prefeito daqui da nossa cidade, tá? Nós estamos terminando o mandato, hoje nós estamos preocupados em vencer essa guerra em face da pandemia, mas tenho que ser honesto com você, pela sua pergunta, até me pegou um pouco de surpresa, mas tenho que ser honesto que nós somos muitas vezes abordados, quando a gente anda na rua, a gente é abordado, fica feliz com relação a esse assunto, mas a gente tem que entender, Eudásio, que é normal, é natural. Se, por exemplo, se você me perguntar, Rafael, você tem vontade de um dia ser prefeito aqui da nossa cidade? Tem que ser honesto. É lógico que tenho vontade de ser prefeito. A gente, quando entra na política, a gente tem vontade sempre, se a gente tem aquele espírito público, o vereador, ele consegue ajudar. O prefeito, ele tem uma capacidade muito maior de ajudar. Um governador, mais ainda. E o presidente, mais ainda. Então, é normal de um político, acredito eu, que deva ser a sua grande e vasta maioria, ter essa vontade de crescimento. Mas essa vontade não quer dizer que eu esteja candidato. Porque para a gente ser candidato, nós não ser candidato por si só.
Precisa de toda uma composição no sentido de um entendimento, de um grupo entender que é importante, né? E hoje, para deixar também claro, o pré-candidato da sucessão do prefeito Firmo Camus, Roberto Pessoa. Isso aí ele já fez essa declaração, embora você, na sua entrevista, eu vi, você fez essa pergunta, e ele, Dásio, vamos... ele saiu pela tangente. Vamos deixar para outro, mas é o nosso pré-candidato, né? É o nosso pré-candidato. Certo. Então, sobre esse assunto, as pessoas que estão preocupadas que você seja pré-candidato podem ficar tranquilos que pelo menos agora em 2020 não corre perigo, não corre esse perigo. Eudado, dentro do nosso grupo político, entre os meus colegas vereadores, entre o prefeito, entre o Roberto, nós nunca abordamos sobre esse tema. Esse tema sempre é abordado, e eu fico feliz, é muito abordado da rua, tá certo? Mas nunca foi colocado, nunca houve uma conjectura com relação a isso, tá certo? Tanto é que você verifica, por exemplo, eu saí de um partido, fui para outro partido, a gente está numa estrutura para uma reeleição de vereador, né? Se Deus permitir e o povo Maracanã e os amigos permitir, não posso... Aqui, no momento de pré-campanha, a gente não pode pedir apoio nem pedir voto, né? A gente fala quando Deus permitir, claro, de uma forma mais tranquila. Mas, Rafael, falando em eleição pré-campanha para vereador, a gente vai entrar um pouquinho na questão da pandemia, mas como é que você vê a situação eleitoral hoje diante do quadro que o Brasil se encontra, diante do quadro que o Ceará e Maracanã se encontram em relação a essa pandemia? Tem já posicionamentos de que a eleição poderá ocorrer em dezembro. Campanha não vai ser nos moldes tradicionais. Como é que você vê essa questão hoje? Eudado, não tem nada cientificamente comprovado. Nem essa questão do retorno responsável da economia, a questão dos medicamentos que alguns médicos adotam. Nós não temos vacina, então nós ainda estamos vivenciando um momento muito crítico. Nunca houve na história essa crise sanitária que nós estamos passando, tá? Agora, o que é que nós estamos observando em alguns países, né, já o retorno? Eu estava vendo agora no telejornal que a França já vai abrir de novo para o turismo. A gente acha e acredita, e eu sou otimista, que nós estamos vencendo esta guerra. Considerando que nós estamos vencendo esta guerra, embora ainda não ter colocado ainda uma vacina, porque eu acredito que essa guerra só vai ser vencida com a força de Deus, colocando a mão nos nossos cientistas no sentido de encontrar a vacina. Mas enquanto nós não tivermos a vacina, a gente ainda não tem a gente não consegue chegar ao fim, ao término desta guerra. Mas eu acredito, tá, que as eleições ocorrerão sem qualquer adiamento. A gente vê essa discussão, vê que apresentou uma emenda no Congresso, mas o que é que acontece? Se você observar o calendário eleitoral, que o calendário eleitoral, além daqueles prazos de desincompatibilização, de transferência, existem outros tipos de prazos do próprio sistema da justiça eleitoral, questão de urna, e outras situações, e esse prazo ele vem sendo cumprido categoricamente. Então, a pandemia não atrapalhou o cumprimento do prazo eleitoral. Nós vamos saber propriamente se vai haver ou não eleição até o dia 15 de junho. Até o final de junho a gente sabe, que aí vai ter uma manifestação. Mas há uma movimentação achando que vai haver. Agora, se você perguntar o meu posicionamento, né, não é por estar vereador, mas uma unificação das eleições, eu entendo coerente, correta, porque, quer queira, quer não, a eleição no nosso país de 2 em 2 anos, ela atrapalha o nosso desenvolvimento, ela é onerosa, ela é gasta para fazer toda a estrutura de distribuição da próprio dia da eleição, ela é muito cara. E eu acho que uma eleição unificada é muito importante. Quem está entrando aí no ar, o nosso deputado Vitor Valim. Forte abraço, deputado Vitor Valim, esse guerreiro sempre atento em defesa da população. Forte abraço, e Vitor,
quero aqui, ao vivo, também fazer um convite para que a gente possa fazer esse bate-papo aí para os nossos amigos aqui de Maracanaú. E esse legal, Opa, já tem como sim. será um prazer receber o Vitor aqui no Conexão agora na TV Pitaguari. Rapaz, já está aproveitando aí, Eldar. Eu pego na palavra, rapaz. E, Rafael, então, nesse caso, na sua concepção, eu também penso dessa forma, deveria haver unificação. Contudo, você acha que até o momento não existe sinalização para que haja mudança de data, nem para dezembro, que a eleição vai ocorrer em outubro. Eu acredito que as eleições ocorrerão sem qualquer alteração. E a campanha? Bem, a pré-campanha, se você verificar em 2016, já está mudando, né? Porque a pré-campanha, esse período, aqui no nosso município, nós já tínhamos uma certa movimentação de reuniões, das pessoas querendo conhecer os candidatos, querendo fazer a sua observação durante o processo eleitoral. E esse momento de pandemia, de isolamento social, ela não está deixando a realização da pré-campanha, né? A pré-campanha ela acaba sendo uma pré-campanha virtual, né? A gente sempre está aí, né, vendo a live de pessoas, fazendo prestação de conta, colocando suas ideias. Então, essa eleição já mudou muito, Eudásio, já mudou muito. Uhum. Rafael, eu lembro que o lema da campanha em 2016 era uma nova política, uma nova geração. Esse também foi outro ponto que mexeu, digamos assim, de forma significativa em muita gente, né? Alguns ficaram com raiva, outros ficaram, sei lá, deu polêmica, polemizou. Você ficou com raiva? Não, claro que não, mas tem muita gente que ficou. Eudásio, né? Eudásio, aí eu quero te perguntar o seguinte, quem fica com raiva da palavra novo, quem fica com raiva da palavra novo, a gente tem que ter uma certa observação sobre essa raiva. Porque o que é que incomoda? A palavra novo incomoda? Porque quando a gente... Seria o que incomodaria a nova... O que incomodaria, o que incomodou na época, na sua concepção, e aqui só para me concluir, aí você pode ficar à vontade para falar, seria a nova política ou a nova geração, né? Porque isso foi que trouxe problema. E trouxe problemas assim, não para nós, mas deu muito o que falar, as pessoas criticavam, porque não sei o quê, a campanha do Rafael, que ele acha que por conta desse lema, nova política, nova geração. Como é que você vê isso hoje, 3 anos depois, quase 4 anos depois? Se eu tivesse me entrevistando aqui agora, eu ia lhe perguntar, mas quem é que se incomodou? Porque não chegou para mim. E se você me perguntar, não pergunte, porque você sabe o que eu vou dizer. Não chegou para mim esse incômodo. Mas, Eudásio, porque o que é a nova política, cara? A nova política é exatamente essa questão que nós estamos tentando empregar, no sentido de que não é porque é da base, ou seja, oposição, de fazer aquele papel da questão de fiscalização, é você fazer a prestação de contas do mandato, do seu trabalho, através das redes sociais, é dar efetividade no mandato participativo e compartilhado, tá? Porque você vê os programas que nós adotamos na Câmara Municipal, como painel de ideias, escola no parlamento, e a gente dava voz àqueles jovens, e muitas daquelas ideias daqueles jovens, elas eram transformadas em proposições legislativas. Esse é o novo. Essa é a questão do nova. Não quer dizer de que quem tem 10 anos ou 20 anos de mandato, ele não faça uma nova política. Todos nós estamos propensos à nova política. A nova política é porque a população está precisando, as informações estão chegando muito rápido, a gente precisa trazer as informações de uma forma mais rápida. E o novo não quer dizer que quem está não pode estar no novo. É a questão da renovação. Renovação, eu mesmo, por exemplo, acredito que se eu tiver uma oportunidade de ser reeleito, por exemplo, dentro de uma campanha, terei uma renovação. Não será o mesmo Rafael de 2016, de 2017. Terá já uma experiência onde a gente saberá atuar
de uma outra forma, e alguns pontos que nós atacamos, poderemos atacar de outra forma para atingir o objetivo. Você está me compreendendo? E isso é normal. Estou entendendo. Né? Mas, por isso eu só perguntei se Rafael, você tinha se incomodado com essa questão do novo. Não, eu não me incomodei. Eu disse que algumas pessoas se incomodaram. Eu não me incomodei, muito pelo contrário. Para mim foi um prazer participar da campanha que incomodou tanta gente. Né? Mas aqui vamos falar aqui um pouquinho, vamos polemizar não, porque vamos falar aqui um pouquinho de pandemia. Nosso a questão amigo Xavier aí, ó, também que eu tô vendo, entrou agora, Valdizinho, grande advogado, um grande amigo, que eu tenho um carinho enorme. Pandemia. Rafael, isolamento social, isolamento rígido, lockdown. Hoje eu estava vendo das manchetes e o Ministério Público Federal está apurando que apenas 6,8% dos valores destinados ao combate ao Covid-19 no Brasil foram liberados. Apenas 6,8% de todo o montante. O governo federal liberou 6,8% apenas. E no portal do Ministério tem, parece que 41 bi. Esse 6,8 representa 800 milhões, uma coisa assim. E como é que você está vendo essa questão da política de combate a essa pandemia a nível de Brasil, Ceará e aqui em Maracanãú? Eudásio, nós estamos aí enfrentando uma guerra com um inimigo que ninguém conhece. Conhece o nome, Covid-19, coronavírus, mas não há nada comprovado na questão de que se uma vez você ter, né, aí dá o IgG reagente, o IgM não reagente. Quando é possível ter novamente a imunização, a imunidade, a imunidade, não tem vacina. Então, dentro de uma guerra como essa, porque tá uma voz aí, tá uma voz aí. É porque tá uma voz só um minuto. Só um minuto. Pronto, pode ir. Então, dentro de uma guerra com um inimigo que é desconhecido, você, por exemplo, você pega o governo do estado, no Hospital Albert Sabin, fez um hospital de campanha para aumentar o leito de UTI para a necessidade de receber as crianças do estado todo. Então, esse hospital de campanha no Albert Sabin, ele não houve uma utilização, que recentemente foi para as páginas de jornais, no sentido de que ele foi desmontado para ser levado a outro local. Falta de planejamento, desperdício de dinheiro, hoje a gente não pode avaliar. Porque é o seguinte, Eudásio, quando nós estamos brigando com o inimigo, você sabe que nós somos a oposição ao governo do Estado, poderia aqui estar criticando, mas a gente fica observando os acontecimentos, porque a ideia era de segurar e resguardar as vidas das nossas crianças. Tá certo? Deus permitiu que esse coronavírus, esse Covid, não atingisse as nossas crianças com essa magnitude, com esse agravamento que esperava que poderia ter. Daí ter feito o hospital de campanha. Então, hoje, vendo que não foi utilizado aqueles leitos e esse hospital ser colocado em outro local, muitos viram como falta de planejamento, desperdício de dinheiro. Pode ter havido isso, né? A gente pode discutir, mas hoje o momento é de salvar vidas, tá certo? Se aquele hospital que está do Hospital da Criança, os leitos que estão no Albert Sabin já suporta, e aquele hospital pode ser demandado, inclusive aqui para o nosso município, o município de Calcaia, Maranguape, ou outro município, porque nós estávamos, né, quando aqui estamos precisando desses leitos para atender nosso cidadão, a gente discute essa questão depois. O importante é salvar vidas. Pronto. Rafael, nós estamos quase que chegando aqui ao nosso limite de tempo. E eu queria, para finalizar, deixar você à vontade para que você possa fazer suas... Tem aqui em torno de 10 minutos, mas infelizmente a gente trabalhar em casa tem vantagem e tem desvantagem. Hoje eu estou com uma desvantagem aqui. E a minha bateria está quase acabando. Pronto, eu estou com uma desvantagem aqui, que o meu menino, você sabe que ele é autista e ele está muito agitado hoje. Então, assim, eu gostaria que, infelizmente, dava para a gente esticar mais um pouco, para que você já as suas considerações.
Fica à vontade para as suas considerações finais. Agradeço a você pela presença, pela sinceridade de sempre e gostaria que você fizesse suas considerações finais, Ivan. Meu amigo, eu que agradeço o convite, agradeço a sua amizade, agradeço aí cada manifestação, cada crítica que a gente observa. Depois eu vou olhar e responderei cada comentário, porque às vezes quando a gente está nessa dinâmica e não consegue verificar os amigos que estão comentando, né? Mas quero dizer que estou à disposição, parabenizar novamente aí na sua pessoa, toda a equipe da TV Pitaguari. Mande um grande abraço ao diretor-presidente Allan Kardec, tá? Dizer que vamos aí unidos, juntos, todos aí que estão nos assistindo, o cidadão, com a sua obrigação de cumprir as diretrizes do poder público na questão do isolamento. Hoje, nosso município, nós estamos nesse entendimento aí do isolamento rígido, né? Quem puder, fique em casa. Quem tiver que trabalhar no trabalho essencial, que tenha todas as cautelas necessárias, com utilização de máscara, sempre a higienização. O nosso agradecimento a cada trabalhador essencial que estão na padaria, posto de gasolina, nesse serviço, que possibilitam ainda a nossa vida em nossas casas. O nosso agradecimento também a cada trabalhador, a cada profissional da saúde, os verdadeiros guerreiros dessa guerra, os nossos combatentes que estão na linha de frente, dos serviços essenciais do nosso município também, como a Guarda Municipal, como os nossos agentes de trânsito, né, que estão aí dando esse braço, porque muitos desses que estão na linha de frente, que estão na rua, estão no enfrentamento, colocando sua vida em risco, no inimigo que a gente desconhece, pode ter a certeza que gostaria de estar na sua casa, junto da sua família, como muitos que podem estar. Por isso, fica esse pedido e que Deus nos abençoe. Um forte abraço, meu amigo Eudásio. Agradeço a sua presença. Quero dizer aos nossos amigos que nos acompanharam que essa live vai estar disponível no canal da TV Pitaguari no YouTube e também no IGTV do Instagram da TV Pitaguari. Boa tarde, obrigado a todos e até a próxima. Então, nós estamos à disposição aí para as pessoas que quiserem nos ligar, mandar mensagem, mandar uma sugestão, mandar ideia, porque é assim o nosso mandato. Como diz assim, realmente é uma nova política, uma nova geração. Uma nova geração. Participativo e compartilhado. Então, nosso mandato é de todos vocês. Vamos em frente. Boa tarde, amigo. Um abraço.